Boa tarde, meus amigos. Eu acabei de escrever um artigo, que está logo aí embaixo, que eu achei importante dar logo uma resposta imediata ao Veríssimo que fez esse artigo. E quero mostrar para vocês e constatar apenas que a esquerda no Brasil é um desastre. A esquerda é fanática, a esquerda não consegue pensar, não consegue raciocinar. Só tem fanatismo nos atos e no pensamento dela. Veja só, outro dia foi o Zueni Ventura. Zueni Ventura ficou extremamente impressionado com Demóstenes Torres. Como é que uma pessoa como Demóstenes Torres dizia uma coisa, se vestia de ético, e no outro lado ele estava falando que nunca tinha visto isso no cenário político brasileiro. E do outro lado ficava fazendo o que ele fez. Ou seja, muita maracutaia. Ora, é uma coisa tão comum no Brasil. O PT sempre fez isso. O PT era uma vestal brasileira. É um partido ético, um partido contra tudo e contra todos, contra a corrupção, contra os antiéticos, contra todo mundo. O PT foi para o poder. O que o PT é hoje? O PT é um partido de corruptos. A cúpula do PT toda é corrupta. E dizer que o Demóstenes Torres era um cara único no cenário brasileiro, isso é de uma estupidez e de um fanatismo idiota, que nem ele mesmo acredita que ele vai convencer alguém disso. É claro que o Demóstenes Torres é um bandido. É tão bandido quanto os outros bandidos do PT. Tão bandido quanto todos eles estão sendo condenados no julgamento. Agora, eu gostaria que vocês pegassem um artigo, é de hoje, no Globo, e leia o artigo do Veríssimo. No final do artigo, o Veríssimo diz uma coisa interessante, vou ver se eu acho aqui para poder ler um pedaço do que ele diz. Só um momentinho que eu vou... Um pedaço do que ele diz. Bom, ele diz mais ou menos o seguinte, que existe um silêncio ensurdecedor a respeito da origem do Mensalão, que foi lá o PSDB, em Minas Gerais, com o Eduardo. Mas veja só, evidentemente, todo dia, no próprio jornal dele, o Globo, será que ele escreve e ele não lê o Globo? Ele lê todo dia. Qualquer petista que é confrontado com o Mensalão, ele fala da origem do Mensalão. Então não existe um silêncio ensurdecedor sobre isso. Será que ele acha que ele está fazendo alguma coisa, algum benefício em dizer isso? Como é que ele transforma a realidade dessa maneira? Eu tenho a impressão que ele fez isso porque no início, quando o Lula começou a se mostrar que era um governo corrupto, que era um grande corrupto, houve um silêncio das esquerdas e se cobrou, na época, esse silêncio ensurdecedor das esquerdas que não dizia nada a respeito da corrupção reinante no governo Lula. Então agora parece que ele queria arranjar uma maneira de se vingar, mas traga fatos, não mentiras. E outra coisa, por exemplo, eu quero que o Eduardo e todo mundo que foi da origem e é mensaleiro, vão todos para a cadeia, vão para o Chilindró, para ver o sol nascer quadrado. Eu sou um analista dos fatos, eu não sou um fanático como o Veríssimo está demonstrando. Tem tanta coisa para ele escrever, ele fala das histórias boas, se você for buscar a origem da palavra dos fatos, vá! Eu sugeri, inclusive, uma história para ele contar a história e interpretar para a gente do comportamento do Ricardo Lewandowski e do Dias Toffoli, comportamento no julgamento, que estão fazendo o quê? O papel deles é fazer procrastinação para que o julgamento não chegue ao final e se estenda o máximo que puder. E o principal cabeça, o chefe, não seja condenado tão cedo, se é que vai ser condenado.
Tá certo? Eu espero que seja. Eu realmente concordo. Concordo que é uma injustiça, por exemplo, o Dirceu ser condenado e o Lula não ser. Dirceu sempre disse: fiz pelo governo, com o governo, tudo que eu fiz foi concordado, conversado e concordado com o Lula. E vocês lembram, e eu lembro, que o Dirceu, inicialmente, ninguém sabia se Dirceu era primeiro-ministro, se era realmente o presidente, porque ele sombreava o Lula com suas ações. Eles dois sabiam exatamente de tudo que estava acontecendo. E evidentemente Dirceu é o principal responsável, porque tem mais cabeça. Foi ele que fez aquele arco-íris de partidos e de pessoas para aprovar, para apoiar o Lula na campanha de presidência. E por isso que o Lula foi eleito. E isso foi sempre atribuído ao Dirceu. E evidentemente, é claro, Dirceu, como é que Dirceu vai desenvolver um papel esse de coordenar o mensalão num volume dessa maneira, gigantesco dessa maneira, sem que o Lula saiba do que está acontecendo? Isso é conversa para boi dormir, meu amigo. Eu não sou ingênuo. Eu não sou uma pessoa que não pensa. Eu penso. E a evidência maior é que o principal chefão disso é o Lula, que era o beneficiário de toda essa maracutaia. Como é que o beneficiário transmite para outro, o outro, aliás, faz um papelão desse, gigantesco, uma corrupção desse tamanho, correndo todo o perigo que vem disso, para beneficiar o presidente da República, e o presidente da República não sabe o que está acontecendo? Meu filho, isso aí só é uma conversa para boi dormir. Muito obrigado, e dê uma lida nesse artigo, e leiam o do Veríssimo. Veríssimo deixou de ser um articulista, é um fanático, é um representante do lulopetismo na imprensa. Ele não faz análise, ele simplesmente defende o lulopetismo ou atacam os outros, os inimigos do lulopetista. Muito obrigado e um grande abraço.